não colocava isso como uma prioridade. Olha, você só pode adorar o Deus romano. Na verdade, Roma entendeu que para manter a paz, ela cobrava os seus impostos e permitia que o povo tivesse a sua religião local. Isso mantinha a Pax Romana, religião e política unidos em um só propósito. Jesus está mexendo, não intencionalmente nesse sentido, não era esse o desejo de Jesus. Jesus não era um revolucionário político, não era isso. Mas Jesus está se colocando em oposição a um grupo de líderes que exercia poder e autoridade naquele período e usaram a religião de forma indevida para isso. Haviam se perdido na prática da piedade, da devoção, da vida com o Senhor. Os sacerdotes, na grande maioria, eram saduceus. Por quê? Porque eles, em um período da história, eram indicados pelos romanos. Que coisa magnífica. Os romanos colocavam, por exemplo, o sumo sacerdote ou o líder diante daquilo. Por exemplo, Caifás. Caifás só estava na posição que ele estava porque Pilatos, o governador daquele distrito, e os outros governadores romanos permitiam que ele estivesse naquela posição. Portanto, alguém que se manifestasse contrário a eles seria um grande problema. Seria um grande problema na situação. Em outro lado, você tem o quê? Os romanos. Você tem um império que se ergueu na base da força e da espada, que adentrou em vários lugares e instituiu uma paz universal e que mantinha isso a qualquer custo. A principal característica, por exemplo, de Pilatos, que você vai ler nos textos bíblicos, era o quê? Impedir qualquer manifestação contrária a Roma ou seus aliados. Jesus está entrando uma semana antes da festa judaica da Páscoa, uma festa de imigração, uma festa que vinham pessoas de todos os lugares, inclusive um governador romano estava lá. Não que ele estivesse lá para festejar a Páscoa judaica, do tipo, olha, eu vim aqui também para lembrar da libertação de Moisés do Egito. Não, não, não. Ele não estava para isso. Ele estava para manter a ordem. Ele estava para impedir que qualquer situação que acontecesse lá fosse reprimida. Não tinha lá um povo saindo com cartaz na rua, abaixa César. Isso era improvável. Manifestações públicas em relação ao governo, ao império ou às leis romanas eram totalmente reprimidas. Não existia isso. No entanto, Roma também cuidava daqueles que eram seus aliados. E Jesus se demonstrou alguém que não era aliado, por exemplo, do partido dos fariseus e dos saduceus, daqueles que estavam ali. E isso era um problema para Roma. Você lembra quando Pilatos está diante de Jesus? E Jesus é levado diante dele após passar pela uma sabatina no Sinédrio, diante de Caifás e dos líderes religiosos naquela noite, após Jesus ser preso, depois de estar no Getsêmani. Jesus é levado à noite no Sinédrio, uma ocasião não muito comum, porque o Sinédrio não se reunia, por exemplo, nesse tipo de horário. A ideia é que ali estava acontecendo um julgamento injusto. Jesus é julgado pelo quê? Pelo fato que ele se dizia filho de Deus. Caifás pergunta para ele. Caifás fala para ele, de certa forma, olha, promete e nos fala diante de Deus se tu és o filho de Deus mesmo, o Messias. Caifás colocou Jesus numa situação que Jesus não podia mentir. O que Jesus falou para ele? Tu dizes. Mas todos aqui verão um dia o Filho do Homem subindo e descendo das nuvens junto aos anjos do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o Filho de Deus mesmo. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou esse. Caifás rasga suas vestes, diz blasfêmia. Não precisamos de nenhuma outra acusação. Ele foi acusado por isso.
Ele é levado diante de Pilatos com essa acusação. Uma acusação que não tinha nada a ver com Roma. Não tinha nada a ver com o Império Romano, não tinha nada a ver com as leis romanas. Tanto que Pilatos não quer condenar Jesus. Não é verdade? Ele não quer. Ele olha, interroga Jesus, Jesus não responde praticamente nada. E ele volta para os judeus e fala, olha, não encontrei nada. Mas qual era o problema? Uma multidão. A multidão que tinha recebido Jesus uma semana antes, dizendo, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, por não ver o que eles gostariam de ver no Messias, numa semana seguinte estava dizendo o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Por que Pilatos lava as suas mãos? Pilatos, olha, esse sangue aqui não é meu, cai sobre vocês. Mas qual é a atitude de Pilatos? A atitude de Pilatos é para estancar essa bagunça, esse movimento, porque estava todo mundo gritando na rua. Se um governador romano perdesse a mão em uma cidade que ele governava, ele perdia o seu cargo. Ele era destituído do seu cargo. Ele perdia a sua boquinha. Se chegasse a Roma alguma informação que houve em uma das terras romanas um grupo de pessoas revolucionárias que trouxesse alguma coisa que ferisse a paz romana, Pilatos seria acusado. Então Pilatos, para acalmar aquela multidão, entrega Jesus para ser crucificado. E agora a gente vai entrar em Mateus capítulo 27, verso 27. Vamos ler juntos? Obrigado. Mateus 27, verso 27. Diz assim para nós. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a Ti temor e reverência diante daquilo que vamos falar e escutar hoje. Traga-nos compreensão e clareza da importância da Sua morte, sacrifício e entrega por nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos zelosos e a sermos claros diante do horror e da tragédia que foi colocada sobre o Senhor em nosso favor. Fala aos nossos corações, nos leva para mais perto de Ti essa manhã e que nós possamos sair daqui convictos e concisos de quem é o nosso Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Após aquele momento de julgamento, Pilatos então entrega Jesus aos soldados, para que eles conduzam Jesus à crucificação. Um momento entre esse interlúdio, entre esse período, aos açoites de Jesus. Jesus é açoitado várias vezes, talvez 40 chicotadas, eram pedaços de corda ou tipo de uma borracha, que tinham ossos presos na ponta, pequenos fragmentos de ferro, bolas de ferro, em que eles açoitavam as pessoas. Jesus recebeu 2 tipos de condenação. Jesus recebeu os açoites e a crucificação. A ideia de Pilatos, ao que tudo indica, era açoitá-lo e liberá-lo. Pronto, castiguei-o. Ele não precisa ir para a segunda condenação. Mas após os açoites, o povo continua gritando
crucificam. Jesus passa por dois tipos de condenação. Jesus, após passar por esse período, é entregue aos soldados. A festa judaica trazia consigo uma necessidade. Você tinha uma guarda pretoriana que acompanhava o governador. Eram 600 soldados de elite que vinham junto com o governador, que armavam um acampamento ao lado do pretório, uma tenda. Vamos imaginar algo. Você já assistiu filmes de guerra? Que os soldados vão para a batalha, numa determinada região, e lá eles montam um acampamento. Lá você tem os beliches, você tem o lugar onde que eles dormem, e eles ficam lá durante, dependendo da guerra, meses, anos ou semanas. Uma das coisas que é muito comum nesse tipo de lugar, que só tem homem, que só tem soldado, é zombaria, é ridicularização, é escárnio. Eles estão estressados naquele ambiente. Estão fora da sua casa, estão fora da sua família, estão preparados para a guerra a qualquer momento, estão ali com uma missão. Qual era a missão da guarda pretoriana em Jerusalém? Defender a paz. Era qualquer um que de alguma forma se manifestasse e trouxesse contra o governo, contra o povo, alguma questão que pudesse levar a um tumulto, aqueles soldados agiam. Jesus foi entregue a esses soldados, a guarda pretoriana, a esses homens. Foi levado aonde? A tropa, a tenda, ao lugar onde eles estavam. Tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar Jesus, humilde, manso, já desfigurado dos açoites, já desidratado por uma noite que provavelmente passou em claro, após estar no Getsemane, onde a Bíblia nos fala que ele suou sangue, e que a ciência nos explica que isso é um estresse tremendo, em que as glândulas entre algumas veias capilares se rompem, tamanho estresse que Jesus passou na agonia do Getsemane. E ali ele é levado a essa tenda de soldados romanos que fazem o quê? Aproveitam para zombar, para ridicularizar, para tirar o seu estresse de batalha. De que forma? Tu é o rei dos judeus? Você? Dessa forma? Desse jeito? Com essas, sem nenhum exército? Sem ninguém te apoiando? A ridicularização dos soldados romanos tem a ver com a acusação que Jesus recebeu. De alguém que estava tumultuando, de alguém que estava causando alguma situação, de alguém que se considerava um rei, aonde não tinha outro rei senão César. Não existia outro rei. Salve, rei dos judeus, diziam ele. O escárnio, a zombaria, passa por algumas situações. Por exemplo, eles tiram as vestes de Jesus. Os judeus em Jerusalém se vestiam de forma distinta das outras pessoas. Era uma prática de que demonstrava que eles eram um povo separado. Os romanos tinham desprazer com isso, porque em grande maioria os líderes religiosos eram orgulhosos e arrogantes. Não se misturavam, não tocavam, não se relacionavam com as pessoas. E aqueles soldados julgaram Jesus pelo erro dos seus compatriotas, pelo erro da falsa religião, pelo erro daquele legalismo equivocado dos judeus da época. E os expuseram ele à nudez, envergonhando, porque eles queriam fazer isso. Queriam destituí-lo daquele, porque eles viam nos judeus isso. Então, colocaram Jesus nesse mesmo pacote. Vestiram ele como se ele fosse um rei,
colocaram um manto de soldado, uma coroa de espinhos, espinhos de uma madeira que poderia chegar a 2, 3 centímetros, que foi enfincada em sua cabeça, na sua cabeça que já tinha passado a noite anterior por aquele trauma dos rompimentos capilares, aquilo provavelmente se aprofundou na cabeça de Jesus, batiam nele, cuspiam nele. Para os judeus, por exemplo, os atos mais zombativos era você cuspir numa pessoa, você despir uma pessoa e você bater na face dele. Então o que eles estavam fazendo, além de ser uma zombaria, era uma ridicularização total. Por quê? Porque na mente daqueles soldados, a ideia que eles tinham de um critério de rei não era o de Jesus. Você não pode ser um rei. Você não tem capacidade de ser um rei. A zombaria passa por esse tipo de situação. Depois levaram para ser crucificado. Vamos ler o verso 32 em diante. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram em um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançavam a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E eu, rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos entender um pouquinho alguns detalhes dessa situação. Nós vemos que Jesus é tirado ali do pretório, ali desse acampamento dos guardas, e é conduzido então para a crucificação. A crucificação ela é externa a Jerusalém, uma distância de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros. Ele é colocado fora. Isso traz sobre nós algumas lembranças, por exemplo, até do Antigo Testamento, do dia da expiação, quando havia lá o bode expiatório que era lançado fora do arraial para que levasse a iniquidade, os pecados do povo para fora. Deus é lançado fora. Jesus é lançado fora. Ele carrega provavelmente uma parte da cruz, a parte transversal, que deveria pesar entre 50 e 60 quilos. Jesus que já havia sido chicoteado, Jesus que já havia sido ofendido, coloca aquele madeiro em seu corpo, provavelmente descalço, lá não havia calçada. Jerusalém é uma cidade de pedra, cascalho, pisando sobre isso e caminhando. Encontra ali um homem, Simão de Cirene, que mais tarde nós vamos lembrar dele em Romanos 16. Paulo fala que ele era pai de Alexandre e Rufo. Paulo vai dizer que a esposa de Simão, a mãe de Alexandre e Rufo, foi como uma mãe para eles. E eu quero acreditar que aquele contato com Simão ali não foi em vão. Era necessário que Jesus se encontrasse com ele, e talvez a partir dali, esse encontro transformou a vida daquele homem. Chegaram a esse lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Depois você pode procurar no Google, digita lá. Tem um lugar ali em Jerusalém, que é uma montanha de pedras. Tem algumas pedras que fazem um formato de caveira. Muitas pessoas creem que é esse ambiente que Jesus foi colocado. Na grande maioria das vezes, quando uma pessoa era levada
há uma morte violenta, eles davam um tipo de bebida que era um narcótico, para você realmente perder a consciência, para você tomar aquilo e ficar inconsciente, não sentir dores, que era uma mistura, né? O texto nos fala de vinho com fel. Eles dão para Jesus, Jesus prova e não toma. Por quê? Porque ele não queria perder a consciência. Jesus tinha palavras a dizer. Jesus tinha coisas a falar às pessoas. Ele deveria estar consciente de tudo aquilo que ele estava passando. Porque era um ato voluntário dele. Jesus é colocado no centro de dois ladrões. Quem deveria ter sido crucificado no lugar de Jesus? Barrabás. Aquela cruz era para Barrabás. Muito provavelmente, aqueles dois ladrões eram pessoas também do grupo de Barrabás, e Barrabás era o líder dos ladrões. Jesus foi colocado como o líder de todos aqueles que pecaram. Foi colocado numa posição pelo próprio Deus, e ele mesmo se sujeitou a isso para levar as nossas dificuldades. Quando eu leio os evangelhos, essa semana eu fiz questão de ler toda a parte deles que tratavam sobre a crucificação, e você tem relatos da crucificação em histórias extra-bíblicas, por exemplo, Flávio Joséfo e outros historiadores da época. A percepção que eu tenho é que os evangelistas, de certa forma, até economizaram em alguns detalhes. Mas deixa eu contar alguns detalhes para nós sobre a crucificação. A crucificação era o principal método romano de morte. Ela já existia há alguns anos, quando os romanos ganhavam batalhas, pegavam pessoas que tumultuavam, o processo era crucificação. A cruz, um instrumento de tortura, por vezes a pessoa ficava 2 a 3 dias pendurado lá, até morrer. Já ensanguentado, com as mãos fixas, moscas, insetos, urubus, aves, que pousavam em cima das pessoas, iam comendo as pessoas vivas diante daquilo. A ideia da crucificação, de você ser pregado, por exemplo, né, no seu pulso e nos seus pés, era romper um dos principais tendões que o nosso corpo tem, onde havia uma dor dilacerante diante disso. E uma das principais mortes na crucificação, que provavelmente foi a morte de Jesus, era asfixia. Perdia-se a respiração, porque você ficava preso e fechava o seu canal de respiração. E o que uma pessoa deveria fazer, por exemplo, para se manter viva lá? Ele forçava-se sobre os pregos, forçava os seus pés, as suas mãos. A cada frase que Jesus falou, provavelmente das 7 frases que ele falou na cruz, todas elas ele teve que se esforçar em cima das suas feridas, para que a sua voz pudesse sair, para que ele pudesse falar para com as pessoas. Por que os soldados quebravam as pernas das pessoas que estavam na cruz? Porque ao quebrar as pernas deles, eles não poderiam mais se apoiar, e eles ficavam suspensos, e aí a respiração acabava. Por isso que foram quebradas as pernas dos 2 ladrões ao lado de Jesus, mas não quebraram as dele, porque ele já estava morto. E é interessante, porque Jesus morreu muito rápido. Por quê? Porque ele recebeu 2 condenações. Ele já chegou lá açoitado. Ele já chegou lá dilacerado. Ele chegou muito provavelmente diferente dos 2 ladrões, que só carregaram a cruz, que não passaram por um processo anterior àquilo. E isso fez com que Jesus permanecesse na cruz por pouco tempo, das 9 horas da manhã até praticamente as 3 horas da tarde. A cruz, ela era colocada numa altura de mais ou menos 1 metro, aonde estavam os pés de Jesus. As pessoas urinavam no crucificado, jogavam lixo, excremento de animais, cuspiam, batiam.
Você tinha uma placa em cima da cruz que era para demonstrar por que ele estava lá. Era tipo quando você recebe, você que passou por um processo de justiça, que você recebe um documento pelo qual você foi acusado, esse era o documento que estava lá, sobre a cruz. Ele foi acusado porque ele disse que ele era o rei dos judeus. Esse era o termo de condenação dele. Então, todos os judeus, e o texto nos fala que os líderes religiosos, que os mestres da lei, que todos passavam ali e zombavam dele. E liam o que estava escrito, possivelmente marcado em 3 línguas, em aramaico, em latim, em hebraico, para que todos pudessem ler algo que era uma verdade. A zombaria daquelas pessoas diante de Jesus misturava-se entre mentira, mas entre verdade. Não é você que diz que é o Filho de Deus? Não foi você que curou a muitos? Não foi você que salvou a muitas pessoas? Era verdade. Você que salvou a muitos, não pode salvar a si mesmo? Poderia. Ele poderia. A qualquer momento, como filho bendito de Deus, ordenar aos anjos que descessem sobre aquele lugar e o tirassem dali. Mas se ele salvasse a si mesmo, ele não salvaria nós. Se ele descesse da cruz, nós experimentaríamos a morte que ele experimentou em nosso lugar. Se ele não fosse oferecido como um sacrifício perfeito no seu derramamento de sangue e na sua entrega, nós estaríamos sujeitos à morte diante disso. Jesus se entrega em sacrifício. Verso 45. Vamos ler um pouco mais. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-me, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Presta atenção no verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Houve trevas sobre a terra. Não só as pessoas testemunharam da morte de Jesus, mas a própria criação deu testemunho da morte de Jesus. Nós estamos falando de um período de trevas que foi do meio-dia às 3 horas da tarde. Você já pensou sobre isso? Pessoas que nós hoje estamos quase chegando próximo do meio-dia, que ao meio-dia hoje escurecesse toda a terra e ficasse 3 horas no escuro. Ou seja, a escuridão era um milagre do Senhor. Era uma testificação divina por meio da natureza que nos faz lembrar um outro momento que Deus trouxe trevas sobre a terra. Quando foi? A 9ª praga do Egito. Antes da morte dos primogênitos, Deus também escureceu a terra. Mas na 9ª praga do Egito, Deus libertou os primogênitos. Mas nesta hora da escuridão da terra, Deus não libertou o seu filho primogênito, para que os outros filhos pudessem ser colocados nesse lugar.
Deus, por meio da natureza, testificou e testemunhou daquilo que estava acontecendo. Jesus fala palavras, por exemplo, que nós lemos aqui, que são citações de salmos, na grande maioria de Salmos 22. Depois você pode ler na sua casa, que é um salmo que aponta para a morte e crucificação de Jesus. Jesus fala em uma outra língua, aramaico, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que algumas pessoas, ao escutar, que não entendiam a língua, está chamando Elias. Havia uma lenda, pelo fato de Elias ter sido levado vivo aos céus, que Elias aparecia em momentos para os judeus. Uma lenda, ok? A Bíblia não fala sobre isso. Mas o texto fala que eles esperavam, então, que Elias, de alguma forma, aparecesse e fizesse isso. Deram algo para Jesus beber, provavelmente o vinagre molhado em um balde, que era usado para limpeza e purificação. Mas uma das coisas que me chama muito a atenção nesse texto é quando Jesus exclama: Deus meu, por que me abandonaste? É muito difícil esse texto. Ele é eterno. Ele é coigual. Ele é coexistente. Ele é um com o Pai. Como acontece esse abandono? E eu quero ir por um caminho para tentar nos explicar isso. Jesus, ele era plenamente divino e plenamente humano. Jesus foi um homem como todos nós, porém sem pecados. Na sua constituição humana, Jesus, por exemplo, tinha uma alma, ao ponto de a Bíblia falar em alguns momentos que ele ficou profundamente triste em sua alma. Jesus sofreu como um humano. Jesus chorou, Jesus teve sentimentos, Jesus teve dor, Jesus teve tristeza. E ele está aqui com as suas palavras, relembrando e trazendo aquilo que Davi falou no Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Mas Davi não foi abandonado como Jesus. Na percepção que eu tenho do texto, Jesus sofreu plenamente como um ser humano o castigo que era nosso. Qual é o principal castigo para com o pecado? A separação divina para sempre. Presta atenção em algo que eu vou falar para nós. Mesmo os descrentes e os ímpios que vivem nessa terra, que não amam o Senhor, têm sobre eles a graça e a misericórdia divina todos os dias. O sol nasce na casa do justo e do injusto, a chuva cai, Deus derrama graciosamente misericórdia, mesmo pelos que não o amam. Nós experimentamos alegria, prazer, gratidão na nossa alma criada pelo Senhor, que traz em si ainda um reflexo da imagem de Deus, da vida com o Senhor. Mas na nossa segunda morte, para aqueles que não creem em Cristo, serão separados na sua alma de uma vez por todas do Senhor. E quando a Bíblia está falando do castigo eterno, a grande característica que a Bíblia está tratando não é de fogo no inferno, de enxofre, de algo, mas está falando da nossa alma criada por um Deus, ser separada em plenitude desse Deus e nunca mais receber da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado e da sua vida. Se nós hoje, em um instante aqui, nós fôssemos separados disso, nós gemeríamos no chão de dor. O ímpio não percebe que mesmo na sua impiedade, Deus cuida dele. E o crente, por vezes, não tem essa percepção. Naquele momento, Jesus estava sofrendo a nossa condenação. Estava sendo separado em plenitude da vida com Deus. Ele estava sentindo a dor dessa angústia. Aquele que conhecia plenamente o Senhor foi separado dele para que nós fôssemos ajuntados a ele. Ele levou a angústia no seu próprio ser para que ele pudesse nos comprar, para que nós pudéssemos ter isso.
O texto fala que Jesus dá um brado de vitória. Aqui, no texto de Mateus, não há um relato do brado, mas João nos diz qual é o brado de vitória. Está consumado. Está consumado. Ou seja, ele completou aquilo que ele veio fazer. A missão que foi dada. Jesus não estava dando um brado de derrota. Jesus não estava sendo ele sujeito às pessoas. Não, não, não. Ele voluntariamente, ele estava convicto do que ele estava fazendo. Está consumado, está quitado, está pago. Sabe quando você termina de pagar um boleto daquele carro que você fez em 48 vezes? Que você paga a última assim, parece que cai um fardo. Jesus estava quitando toda a nossa escrita de dívida na cruz. Estava pagando o preço. Estava realizando a quitação de todos os nossos pecados, de toda a nossa dor, de toda a nossa lástima. E ali, logo a isso que ele faz, ele voluntariamente entrega o seu espírito. E aqui os acontecimentos posteriores são muito profundos. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Porque não era uma ação humana, era uma ação divina. Era do Senhor, era do alto, era o Senhor que estava rasgando aquele véu. Era o Senhor que estava abrindo agora o caminho para o Santo dos Santos. Após o ato consumado de Jesus, o sacrifício perfeito, o templo de Jerusalém e os sacrifícios que eram realizados lá não tinham mais sentido. Não tinham mais necessidade. Há uma característica de um novo e vivo caminho aberto para nós agora nos achegarmos confiadamente, mas há também um juízo sobre aquele povo. Aquilo era um juízo sobre o povo de Israel, demonstrando que eles não haviam conseguido, pelo próprio mérito, pela própria força, mas Deus abriu aquele caminho. Deus abriu um novo e vivo caminho através do rompimento da cortina do templo. Os sepulcros se abrem, e eu fiz questão de você enfatizar o verso 53, porque o texto nos diz que aquelas pessoas ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus. Porque Jesus é o primeiro daqueles que dormiram. Jesus é as primícias. Nós vamos falar da ressurreição daqui a pouco. Mas eu quero pegar algo para nós. O verso 54. Quando o centurião e os que vigiavam Jesus viram o terremoto, viram pedras caindo, viram trevas, viram tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles homens que estavam lá, que lá no capítulo 21 que a gente leu hoje, no começo do culto, que não reconheciam Jesus como rei, como Senhor, como Filho de Deus, aqueles soldados que estavam ali, que provavelmente estavam no pretório, batendo em Jesus e ridicularizando ele, reconheceram verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Mateus não nos relata a oração de Jesus, mas você lembra uma oração de Jesus na cruz, não lembra? Qual era? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma oração bíblica de Jesus que não foi respondida? A oração de Cristo na cruz foi respondida por aquelas pessoas. Deus os perdoou. Eles ficaram aterrorizados diante da maldade deles, do pecado deles. E eles, presta atenção, eles confessaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles confessaram. Aquilo que nos salva é crermos em quem Jesus é e a obra que ele fez. A oração de Jesus não foi em vão. Aqueles homens que não valiam, com perdão da palavra, não valiam nada. Que arrastaram Jesus até ali, que bateram nele, que escarneceram ele. Aqueles homens provaram da graça do Senhor naquele lugar, porque Jesus intercedeu por eles. Porque Jesus orou por eles. Capítulo 28, verso 1, em que a gente vai caminhando para o final.
Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras mulheres foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegou ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus se encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá eles me verão. A principal notícia que essa terra já ouviu veio de um túmulo vazio. Ele não está aqui. A morte não poderia o deter. A morte não era capaz de o deter. Porque ele viveu uma vida perfeita. E o castigo do pecado era a morte. E Jesus ressuscitou. A fé cristã sustenta-se totalmente na ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria mais um dos ismos. Seria similares a outras religiões. Mas não há outra religião que fale de ressurreição do corpo. Não há. Só o cristianismo. Aliás, Paulo, quando está pregando no Areópago, em Atos 17, e lá tem os filósofos, os epicureus, que estão ouvindo o apóstolo Paulo, e Paulo está falando sobre Jesus, e de repente Paulo fala que ele ressuscitou dos mortos em carne. Aqueles falam assim: não. Em carne? Porque para os filósofos, para os gregos, a carne era a prisão da alma. Então, morrer para eles era se libertar. Era estar, não nesse corpo corruptível, que sofre, que tem dor. Ressuscitar no corpo. Se você ler lá em Atos 17, vai dizer assim: sobre isso a gente ouve outra hora. Mas Jesus estava restituindo a criação divina. Porque a criação é de Deus. Ela é boa. Ela é perfeita. E a ressurreição de Cristo demonstra que Deus venceu. Que Deus criou os seres humanos para que eles pudessem viver eternamente em carne, em corpo. Jesus comeu, Jesus tocou, Jesus falou, Jesus se relacionou com as pessoas. A ressurreição é a nossa esperança. Diante da morte, o que temos de esperança? Diante de uma pessoa enlutada, diante de alguém que perde um filho, diante daquilo que todos nós um dia passaremos, qual a nossa esperança? A medicina e a ciência hoje fazem de tudo para estender a nossa vida, para nos manter vivos. Talvez um dos lugares que você mais gaste dinheiro é na farmácia, é no seu plano de saúde. É nesse desejo louco que nós temos de fazer o quê? De nos manter vivos. De prorrogar. A ciência moderna, ela tem uma característica que nos engana um pouco. Hoje, por exemplo, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas dificilmente a gente vê as pessoas morrendo no hospital, em algum lugar. Nós perdemos um pouco a visão dessa realidade. Isso é tido como muito difícil. Isso tira de nós a realidade que nós chegaremos a isso. Diante da nossa morte e da circunstância que nos espera, se nós não temos esperança da ressurreição de Cristo,
que ele é o primeiro daqueles que ressuscitarão, a nossa fé é vã. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, depois você marca para ler junto com Salmos 22, Paulo trata da ressurreição. Paulo fala claramente que a fé cristã sem a ressurreição é vã e vazia. Não faz sentido. Porque Cristo ressuscitou para comprovar que a obra dele foi perfeita e que todos um dia ressuscitarão. Curiosidade sobre o texto. Os anjos não tiraram a pedra para que Jesus saísse. Jesus já não estava mais lá. Os anjos tiraram a pedra para que as testemunhas vissem que Jesus não estava mais lá. Venham e vejam. Aqueles que vocês vieram procurar já não está mais aqui. Já não está aqui. O túmulo está vazio. O corpo glorificado de Cristo já transicionou-se para algumas coisas que eu não sei explicar para vocês. Mas ele entrava e saía em alguns lugares. Às vezes ele era reconhecido pelas pessoas, outras vezes não era. É um corpo de uma esperança eterna que Deus está prometendo para aqueles que creem nele. Quando Jesus se encontra com as mulheres, Jesus se aproxima delas de forma muito simples. A palavra que ele usa, que é salve, é como se fosse um bom dia hoje, ou talvez um oi. Uma palavra simples, cotidiana, normal para elas, que já se relacionavam com Jesus há tanto tempo. Mas aquele que estava diante delas já não era mais tão normal. João não era mais o simples homem que elas tinham visto. Era verdadeiramente o Filho de Deus. Verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, meu desejo de verdade, ao tratar sobre isso hoje, é que nós também possamos confessar que Ele é o Filho de Deus. Que não fique dúvida para nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que Jesus foi visto pelos apóstolos, pelos 12, por mais de 500 pessoas, por mulheres, e Paulo vai falar muitos dos que ainda vivem. A nossa história do antes e depois de Cristo testifica que Cristo ressuscitou. Cristo não é só aquilo que lá no capítulo 21 a gente viu, um profeta de Nazaré. Não, ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o enviado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que todo aquele que deposite a vida, a esperança nele e creia nele, tenha a vida eterna.